Olá! No vídeo anterior, nós passamos algumas orientações sobre o preenchimento do relatório, tá? Do relatório das brigadas, e alguns exemplos de alguns relatórios que eles estavam muito diferentes, um relatório do outro. Então, por isso, nós queremos praticamente padronizar e deixar coerente a leitura do relatório para que todos que tenham acesso ao relatório possam visualizar tecnicamente o relatório de cada escola. Mas antes, eu entrei aqui no site da Fiocruz e tem uma pergunta aqui bastante interessante em relação aos criadouros. Quais os principais criadouros do mosquito Aedes aegypti? Pesquisas realizadas em campo indicam que os grandes reservatórios como caixas d'água, galões, muito utilizado para armazenagem de água para uso domésticos em locais dotados de infraestruturas urbanas precárias. São os criadores que mais produzem Aedes aegypti e, portanto, os mais perigosos. Isso não significa que a população possa descuidar da atenção a pequenos reservatórios, como os vasos de plantas, calhas entupidas, garrafa, lixo a céu aberto, bandejas de ar-condicionado, poço de elevador e outros. O Aedes aegypti coloca seus ovos preferencialmente nas paredes de criadouros com água limpa e parada, bem próximo à superfície da água. Daí a importância de lavar com água ou palhas de aço as paredes dos recipientes que não podem ser eliminadas, onde o ovo pode permanecer grudado. Tá? Então, aqui ele fala sobre os criadouros. Na planilha, vamos lá para a planilha. Agora vamos preencher, né, fazer uma simulação aqui do preenchimento do relatório das brigadas. Quando eu recebo o relatório das escolas, as escolas acabam esquecendo de colocar o mês, qual é o mês que está sendo avaliado, né? Nesse caso aqui, onde está escrito mês aqui em cima, você coloca o mês correspondente, tá? No caso, eu vou colocar aqui o mês de março, porque o mês de março ele tem 5 semanas. Coloquei a informação aqui, de que eu encontrei 5 sacolas plásticas, 12 copos descartáveis, 2 ralos. No relatório das brigadas, nós temos 3 ações, né? O número de criadores inspecionados, o número de criadores eliminados e o número de criadores não passíveis de eliminação. Na vistoria, nós encontramos 6 sacolas plásticas que estavam com água parada, 12 copos descartáveis, tem 2 ralos e 6 vasos sanitários. Na segunda semana, eu posso fazer isso aqui, ó. Agora eu vou fazer a seguinte situação, vou colocar informações em sacolas plásticas, porque eu continuei e encontrei 8 sacolas plásticas, encontrei dessa vez 5 copos descartáveis e estou vistoriando também os 2 ralos e os 6 vasos sanitários. Eu encontrei 5 sacolas plásticas, 7 copos descartáveis, continuo avaliando os 2 ralos e 6 vasos sanitários. Na quarta semana, eu encontrei um pneu. Além do pneu, eu encontrei 4 vasos de plantas, que na realidade eu encontrei o vaso, né? Só que ele estava cada um deles com um prato e que estava acumulando água, né? E é interessante fazer, no caso, a limpeza, né? Como o mês de março nós temos 5 semanas, nessa quinta semana foi observado os 2 ralos e os 6 vasos sanitários. Ah, quero ressaltar também a questão do preenchimento do nome da escola, o nome do coordenador, que é lá da escola, o nome da brigada, no caso a Guinela em ação aqui, o período de relatório, no caso é de 1º do 3 a 31/3. Não pode colocar informações, por exemplo, dia 1º do 3 a 4/4. Não pode. Tá? Então, obedeçam os dias daquele mês. Aqui embaixo, na data, o último dia que
do mês, que no caso é 31/3, tá, de 2002. Responsável, tá, pela brigada, Elton Gonzaga. Após nós terminarmos a semana, nós vamos copiar e colocar todos na segunda e na terceira. O que nós vamos fazer aqui? O número de criadores eliminados. A sacola plástica, o copo descartável, são criadores eliminados. Os ralos e vasos sanitários não. Então, as sacolas, os copos descartáveis sim, o ralo e o vaso sanitário não. As sacolas, os descartáveis e os vasos sanitários aqui não. O pneu continua, ele é um criador eliminado, tá? E as garrafas vazias também continuam, nesse caso. Número de criadores eliminados: a sacola, os 2 copos descartáveis, os ralos e os vasos sanitários, não. Tá? O número de criadores não passíveis de eliminação. Tá? Nesse caso aqui, nós temos o ralo, os ralos e o vaso sanitário. Na quarta semana, nós temos um pneu, 4 vasos de plantas, né, os pratos que estão ali nos vasos, e 2 garrafas vazias. Todos eles aqui, eles são criadores eliminados. Então, se eles são criadores eliminados, aí eu elimino aqui. Nesse caso, não tem ralos e nem vaso sanitário. Então, ele não tem nada aqui na quarta semana em relação ao número de criadores não passíveis. Aqui já na quinta, nós conseguimos enxergar aqui o ralo e os 6 vasos sanitários. Agora, nós vamos somar o que foi inspecionado aqui em cima, o que foi visto aqui em cima. Nós vamos somar 6 mais 12 mais 2. Legal, pronto. Agora nós já deixamos, né, tudo no seu devido lugar, o número de criadores inspecionados, o número de criadores eliminados e o número de criadores não passíveis de eliminação. Agora que está tudo no seu lugar, vamos fazer a soma do número de criadores inspecionados, de todos os itens, né? No caso aqui, vai dar 98. O número de criadores eliminados, tá? O número de criadores eliminados vai dar 66, tá? O número de criadores não passíveis de eliminação, 32. Sobre o total mês, nós pegamos o número de criadores eliminados e o número de criadores não passíveis. A soma deles, que é o 66 e 32, tem que dar o 98. Então, quando você fizer preencher o relatório, né, e deixar tudo no seu devido lugar, você vai fazer a soma deles de cada um, sendo que a primeira linha, ela é o total de itens que você encontrou pelo meio do caminho. E aqui é o número de eliminados e o número de não passíveis de eliminação. A soma dos dois, o total de cada um deles, tem que dar o quê? 98. E sigam essas instruções para que nós possamos ter bons relatórios, uma boa leitura dos relatórios e aonde eles chegarem, as pessoas possam fazer uma leitura bem precisa e possam se apropriarem das informações contidas naquele relatório, tá? Então, sucesso a todos e até mais.